Panorama está de volta e o assunto agora é o processo para a definição dos próximos conselheiros tutelares de Rio Preto. No mês de setembro, os candidatos aptos a disputar as vagas dos conselhos realizam campanha eleitoral. A votação para escolher esses representantes está marcada para 1º de outubro. São 5 vagas para o Conselho Sul e 5 vagas para o Conselho Tutelar Norte. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Gessé Fernandes, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e falo também com Carolina Rodrigues, que é coordenadora da Comissão Especial Eleitoral do Processo Unificado do Conselho Tutelar 2023. Muito obrigada pela participação de vocês. Gessé, eu já começo falando que acabou de ser divulgado, né, a questão da relação dos candidatos, né? Explica pra gente quantos candidatos aí mais ou menos estão aptos para iniciar a campanha eleitoral. Boa tarde, obrigado pelo convite, né? Sempre uma honra para a gente estar participando de comunicação pública, né? Então hoje foi publicado no Diário Oficial a lista dos aptos a fazer a campanha eleitoral a partir de hoje já, né? Então são 35 candidatas e 35 candidatos, mas é metade do que ocorreu em 2019, tá? Nossa! Em 2019 tivemos quase 70, né? 75, algum número assim. Mas a partir de hoje, então, eles já estão liberados para fazer campanha. Gessé, você encontra alguma explicação para essa queda de procura das inscrições ou de número de candidatos? Nós não fizemos uma avaliação pesquisa mais apurada ainda, né? Porque assim, são muitos detalhes, é uma questão muito complexa essa eleição, está nos tomando muito tempo, né? E lembrando que todos os procedimentos adotados pela comissão é acompanhado pelo Ministério Público da comarca de Rio Preto. Então, tudo que a gente faz, a gente está comunicando ao Ministério Público. Então, é difícil falar. Esse ano, né, teve aquela novidade que era incluir a comprovação de experiência prévia de 2 anos, né? Que depois a gente fez uma retificação. Né? Então, esse pode ter sido um motivo, né? Porque na anterior não tinha essa exigência, né? Então, como houve uma resolução do CONANDA em 2022, a comissão achou por bem acrescentar isso. Tornar mais atual, vamos dizer mais assim, atual, né? Mas como a lei municipal não prevê, então, por orientação, né, jurídica, a gente optou por refazer o edital. Né? Tá certo, a gente até tratou disso aqui na Câmara, né? Carol, fala pra gente um pouquinho, já pode fazer a campanha a partir de hoje? O que pode e o que não pode? Como que é a campanha nesse caso para o Conselho? Olá, boa tarde. A campanha, ela já foi... a gente já divulgou ela no edital de abril, do 25 de abril desse ano, quando saiu a eleição, a abertura da eleição, a gente divulgou a campanha junto no edital. Então, lá a gente já tem os tópicos. No site do TSE também tem as informações falando. E a gente, lógico, a gente tem a comissão especial, né, que está cuidando dessa campanha para que não haja excessos, para que não haja uma campanha injusta entre os candidatos. Mas dentro do que está liberado lá no edital, a pessoa pode usar da criatividade, né? Não pode ter coligação político-partidária, religiosa, não pode... tem alguns não podes lá, justamente para parear o que a pessoa vai... Para todo mundo disputar em igualdade, né? Isso mesmo. Me fala uma coisa, pode, por exemplo, ação em redes sociais, de divulgação, isso é permitido? Correto. Na nossa lei municipal, que é a 8828 de 2002, não existia rede social. Verdade, isso não era nem tratado, nem está abordado lá, né? Nem está abordado lá. E o Ministério Público, ele liberou um guia, uma orientação, porque esse é o primeiro ano onde o processo eleitoral está unificado no Brasil inteiro. E por conta disso, ele trata das redes sociais também. Então, ele não permite tráfego pago, não permite algumas gestões lá que a gente já entende como abusivo, né? Entendi. Mas tudo isso está no site do TSE. A gente não trouxe isso para dentro da campanha porque a gente vem acompanhando ainda a lei 8828, né? Isso, do nosso município. Mas a gente, com o guia de orientação que o Ministério Público encaminhou, a gente vai conseguir ver as denúncias e avaliar o que está correto ou não.
Tá certo. E em caso de denúncia, Carol, pode procurar a comissão e o conselho? Como é que funciona? Correto. Vai ter, sim, um número de telefone, né, e e-mails também disponível para o pessoal fazer, para toda a população fazer a denúncia. Olha, eu tenho aqui alguns telefones e e-mails mais gerais. Gessé, eu tenho do CMDCA. O e-mail é cmdca@riopreto.sp.gov.br e o telefone 3211-1850. Talvez possam ser aí alguns canais, se alguém quiser fazer algum tipo, ou mesmo de consulta ou denúncia. Gessé, o que mais você apontaria no caso da campanha, né? Desse pode ou não pode? A Carol já indicou aqui para a gente essas questões de tráfego pago, para não ter ali a questão dos abusos, né? O que mais você pontuaria de importante nessa campanha, de como os candidatos podem se portar, né? Em todo o país, serão 30 mil candidatos, né, disputando vagas nos conselhos tutelares. Isso é um dado do Ministério dos Direitos Humanos. O que a gente vê? Que não tem muita diferença da eleição geral, né? Eleição para prefeito, eleição para vereador. O que muda nesse processo é que o voto é facultativo, né? Mas a busca pelo voto é similar, né? E aquela questão, né, da cidade limpa, né? Essa é uma questão muito forte também para as pessoas não fazer santinho aleatório, né? Fazer aquele que entrega da entrega de mão pessoal, em mão, né? Então a gente está muito atento a isso. Mas as regras são basicamente as mesmas, né? Tudo por analogia é feito. Porque é um mandato, né? Que as lideranças comunitárias vão ter para ser as guardiãs do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então adota-se muito o que é parecido nas eleições para o legislativo, para o executivo. Tá certo. Tão parecido que vai ter uso da urna eletrônica, né? Tá. Neste ano, né, também é uma parceria do Ministério de Direitos Humanos com o Superior Tribunal Eleitoral, onde serão cedidos a todos os municípios que requisitaram no prazo, né, 90 dias antes do pleito, podiam requerer as urnas eletrônicas. Então, em 2019, Rio Preto, né, o município pagou pela alocação dessas urnas, né? E pelos técnicos que foram fazer o suporte. Este ano nós vamos ter exclusivamente as urnas para votação, só que a apuração vai ser por nossa conta, vai ser tudo na calculadora. Com base no extrato que a urna solta BU, ali, né? Isso, boletim de urna. Então, a gente está prevendo aí uma apuração não tão rápida, né, como seria se fosse tudo eletrônico, mas o Tribunal Regional Eleitoral, né, o cartório da cidade, 125, 267, estão muito focados em nos ajudar, em nos auxiliar, estão dando todo o apoio possível. Tá certo. Carolina, e sobre a votação, né? A eleição está marcada para o dia 1º de outubro. Quem pode votar? O Gessé já adiantou que é facultativo, mas quem quiser, quem é que está apto a ir lá escolher seu conselheiro, seu representante? O eleitor, ele tem que estar em dia com a Justiça Eleitoral? Com a Justiça Eleitoral, né? Ser do município de Rio Preto, né? Que o título esteja aqui em Rio Preto, e ele tem que ter o título atualizado. Tinha um prazo de atualização, que é o mesmo prazo que a eleição utilizou, por exemplo. A eleição utilizou, isso. Que interessante. É isso que eu falei. O TRE vai dar apoio, inclusive, à listagem dos eleitores e eleitoras, né? E também não vai ser obrigatório o título de eleitor. Ele pode levar um documento com foto para identificá-lo, né, na listagem e poder votar e estar apto a votar. Desculpa, fui atropelando. Não, tá. Vamos conversando, é isso mesmo. Tá. E a questão é que nós vamos ter 10 escolas esse ano, né? Também é similar a 2019. São 10 escolas municipais, né? A gente quer agradecer aqui a parceria com a Secretaria de Educação, que cedeu as escolas, está fluindo bem toda essa articulação, né? Então, são 10 escolas espalhadas pelo município. É lógico, não vamos agradar 100%, mas era o que é possível fazer. Porque a gente está pensando, Vivian, a Justiça Eleitoral nos obriga a ter 3 pessoas por urna, né? Que são o presidente da mesa e os secretários, né? Então, para isso, é um contingente de 225 pessoas, só exclusivamente para as urnas, né? Nós temos, né, a montagem das urnas, temos toda a preparação. Toda a preparação. Então, assim, a gente está calculando aí umas 500 pessoas para trabalhar em todo esse processo para garantir uma eleição bem tranquila, com o mínimo de problema possível. Inclusive, já que o Gessé entrou nesse assunto, a gente quer agradecer a secretária Helena, ao SEMAS, que está dando todo o apoio também junto com a gente
nessa eleição. E a gente tem um link que a gente disponibilizou para quem quiser ser mesário no dia das eleições. A gente já está com ele aberto, vai ficar com ele aberto até o dia 3, né? Então, todo mundo que quiser se inscrever no site da Prefeitura tem esse link à disposição das pessoas. O site da Prefeitura, gente, é o riopreto.sp.gov.br. Ainda falando disso, a gente recebeu essa informação que vocês estavam justamente abrindo esse formulário, até mesmo para servidores públicos que quisessem ali se voluntariar, né? Como é que foi a procura? Já conseguiu um bom contingente? Ainda precisa de gente? A lei municipal, né, fala que todo o processo é executado pelo município, né? Então, por isso que a gente conta, que a Carol falou, né, com a secretária Helena, a secretária Fabiana, o secretário de Segurança Pública, o Jean Charles, toda essa articulação para que possa ter uma eleição tranquila. Nós tivemos já quase 200 pessoas, né? Bacana. Então, a gente abriu agora... Foi recente, né? Abriu pouco tempo. Então, a gente ampliou e nós queremos chegar, então, a 300 voluntários para trabalhar no dia da eleição. Tá certo. Gessé, falando um pouquinho de quem deve aparecer lá para votar. Por exemplo, o Rio Preto tem 345 mil eleitores. Desse número, qual que é a expectativa, né, de quantos desses devem ir para a urna ou quanto vocês esperam, né, que compareçam? Porque o último dado que eu tenho aqui, eu acho que não era, da anterior a de 2019 ainda, eu acho, que na época eram 330 mil eleitores e foram 6 mil votantes, né, para conselheiro. Como é que está a expectativa de vocês com relação a isso, para este ano? Carol, por favor. Nós tivemos na eleição de 2019 3,5% da população presente nas urnas. E para essa eleição agora de 2023, a gente está na expectativa de que a gente tenha 6% de eleitores do município. Explica para a gente um pouquinho, Carolina, qual que é a função de um conselheiro, qual que é o trabalho dele, né, de atender essas crianças e quantas crianças e adolescentes a gente mais ou menos tem hoje aqui em Rio Preto? Bom, o conselheiro tutelar, né, ele está previsto no ECA, né, então desde 1990. Então é uma construção de uma política pública que o Brasil, na minha opinião, ainda está engatinhando, né? Porque envolve o envolvimento do executivo, envolve o conhecimento da população. Então, a tua pergunta é maravilhosa, porque permite esclarecer o papel que os conselheiros tutelares, né, as conselheiras tutelares, têm na garantia dos direitos humanos das nossas crianças e adolescentes, né? Eu não tenho esse número de quantas crianças e adolescentes nós temos em Rio Preto, mas eu calculo aí que deve ter uns 150 mil. Desses 470 mil habitantes, né, nós devemos ter uns 150 mil. Estou fazendo um chute porque aqui. Anos atrás era 110 mil. Né? Então, o papel do conselheiro tutelar, então, é ser guardião, né, do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, nesse sentido, ele, sempre que tem violação de direitos de uma criança ou adolescente, ele precisa estar atuante. Infelizmente, né, a gente ainda associa o conselheiro tutelar como o homem do saco, né? Eu vou chamar o conselheiro tutelar, eu vou... Então, é uma visão equivocada, né? Uma visão extremamente punitiva ali, né? Punitiva, senso comum, né? E também, a gente também tem, assim, às vezes cobra-se muito do conselheiro tutelar, uma eficácia, só que não depende dele. Ele é apenas um demandador das demais políticas, né? Seja procurar uma saúde mental, seja procurar uma matrícula na escola, seja... enfim, encaminhar para o judiciário. Então, são muitas questões que o conselheiro tutelar também, muitas vezes, ele se sente só, né, porque não depende só dele dar seguimento a algumas questões. A gente não está... Aliás, Vivian, o CMDCA, né, é o que, de alguma forma, acompanha o trabalho dos conselheiros tutelares. Então, sempre que tiver alguma denúncia, sempre que tiver alguma reclamação, o CMDCA, naquele telefone, naquele e-mail, são apropriados para fazer esse tipo de reclamação. Comunicação. Né? Porém, a gente precisa ressaltar isso, o papel fundamental que eles têm dentro do sistema de garantia de direitos no Brasil. Tá certo. Lembrando que é um exercício de uma função de dedicação exclusiva, né, Gessé? Dedicação exclusiva, né? Ele não pode ter outra profissão, porque assim, eles fazem plantões, né? Demanda de última hora algum atendimento, então eles precisam ter atenção exclusiva, sim. E o mandato de quantos anos? 4 anos. Tá certo. Desde recentemente, ele pode ser renovado indistintamente. Eu acho que esse é o primeiro
processo onde ele vai poder, 2020... que interessante. Antes não podia, né? Antes não podia, era só 2... Ele pode se recandidatar, vamos dizer assim, né? Isso, ele pode se recandidatar indefinidamente até que se mude a legislação. Interessante, antes realmente não era assim. Eu queria saber, Gessé, por exemplo, a gente tem então 35 candidatos aptos aí a iniciar a campanha eleitoral para os conselhos tutelares. Como é que fica a definição? Porque são 5 vagas para o Norte e 5 vagas para o Conselho Sul. Como é que você define quem vai para qual conselho ali ao final da votação? Eu gosto de falar 35 candidatas e 35 candidatos, né? Pelo edital, né, conforme a Carol já falou, né, publicado no dia 25 de abril, lá está previsto que os mais votados vão escolher se é o Norte ou o Sul, né? Aí, à medida que preenche, sei lá, o Norte já está preenchido, o restante vai escolher, vai acabar encaixando no Sul, né? Acho que é legal, Carol, a gente falar que a gente está marcando uma reunião com todos os candidatos. Que interessante. Para orientações, justamente? Para orientações, tirar dúvidas, reforçar, né, as regras da campanha. Correto. Agora, até o dia 1º de outubro, a gente vai ter 2 reuniões com eles. A primeira já está para acontecer no início dessa semana, né? Eles vão receber o comunicado. E a próxima, dias antes da eleição, para ajustar a questão do pleito. Tá certo. Carol, e a campanha segue até quando? Até véspera de eleição? Até o dia 30 de outubro. De setembro. Desculpa, 30 de setembro. Tá certo. Gente, alguma informação que a gente não trabalhou aqui, que vocês gostariam de ressaltar também, que talvez eu não tenha feito alguma pergunta? A gente gostaria de convidar a população a participar, a ir para as urnas, né? A buscar informação a respeito dos conselheiros que estão, né, candidatos e entender qual o melhor deles ali que vai ajudar a sua região, né? E participar, ser mais participativo esse processo. Nesse processo. Tá certo. As 10 escolas municipais que vão participar, que vão ser sede ali da votação, isso a gente fica sabendo ali bem próximo, sai a lista completa, endereço certinho, geralmente o site da prefeitura divulga tudo isso, né? Correto. A lista de escolas já está pronta, vai sair em tempo oportuno e também a gente vai ter o apoio do cartório, que vai direcionar. Então, se você é eleitor da Zona 125, você vai em tais escolas. Se você é da 267... Vai todo mundo votar perto de casa. Isso, a gente fez da melhor forma para que todo mundo estivesse perto da sua região. E que o processo seja, né, melhor para todos, né? Nos próximos dias vão sair, né, os cards, enfim, toda a arte, né, para as redes sociais, e também vão ter cartazes nas escolas, nas UBSs, nas delegacias, né? A nossa ideia é que seja mais amplamente divulgado o horário, o dia e os locais de votação. Perfeito. Então, fica aí essa dica, gente. Os locais públicos vão ter cartazes indicando quem são candidatos e candidatas aí para o pleito, disputando essas vagas no Conselho Tutelar. Se você não encontrar algum desses cartazes, basta entrar no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br. Geralmente lá é de fácil encontrar essa lista, nome dos candidatos, vai estar tudo lá. Agradeço a presença de vocês e até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Tem mais um minutinho? Claro. Deixar um convite, né, para você, Vivian, para as pessoas que estão nos vendo, a participar das reuniões do CMDCA, né? Nós fazemos toda segunda, sexta-feira do mês, às 8h30 da manhã. Esse mês, setembro, né, como tem o feriado do dia 12, a gente antecipou para segunda. Então, segunda-feira, 8h30 da manhã, na Casa dos Conselhos, né? Todas as pessoas são convidadas, é uma reunião aberta e toda a população pode participar. Perfeito. Eu vou reforçar, então, Gessé, os contatos do Conselho Municipal aí dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. O e-mail cmdca@riopreto.sp.gov.br e o telefone 3211-1850. Vamos participar.